Porque tem muita gente que chega e fala assim, não, eu não sou de conversar, o meu negócio é exatas, não sou de humanas. É. Você ouve muito isso? Eu Tipo escuto, assim, eu escuto. meu negócio não é falar não, né? É. Conversar não. Só que, por exemplo, como que você vai liderar um time que seja 2 pessoas ou 200 pessoas, se você não conversa com as pessoas? O papel do líder é mostrar o caminho, certo? Ele é como se ele fosse o farol de um barco. Se ele não está mostrando o caminho, pode ser que as pessoas vão para outros caminhos. Então, o tempo todo você tem que trabalhar a sua comunicação. Feedback, como delegar, você tem que treinar a equipe. Então, essas habilidades, algumas pessoas já nascem, outras desenvolvem. Você está prestes a assistir um novo episódio do LigaCast, mas antes de assistir, eu quero te falar de um novo patrocinador, que é a Consultoria Renove. A Consultoria Renove é para elevar o nível da sua empresa. Se você quer elevar a sua empresa para o próximo nível, essa consultoria é para você. A Renove Consultoria, ela é uma consultoria empresarial que atende cada desafio do teu negócio para expandir cada vez mais. Então, se você quer crescer vendas, quer crescer gestão, quer crescer toda a organização do teu negócio, chame a Renove Consultoria, que eles vão poder te ajudar em todas as áreas aí da sua empresa. Olá, Liga Lover! Você que acompanha o LigaCast, estamos começando mais um episódio hoje com um cara que é fera, hein, meu? Ele já foi meu mentor, ainda é meu mentor, posso falar. Meu mentor, eu me inspiro muito nele. Estarei na próxima legal. turma do Lince, hein? Essa promessa aí já faz tempo que ele tá deitando com o eu cliente. tô falando gravado pra me cobrarem depois, porque daí eu não vou poder falar, nossa, por causa do déficit de atenção eu esqueci. Que eu falei. Tá gravado. Vou te cobrar. Ó, coloca aqui. aí nos comentários. Tito Aqui. no Mastermind. Exatamente. A gente faz um mistério como se vocês não tivessem lido aí no título quem que é o convidado. Exatamente. Mas é porque antes de falar do convidado, a gente tem que falar dos patrocinadores que ajudam a gente a manter esse podcast no ar. Emerson, começa você, cara. Muito obrigado. Fica à vontade. Primeiro patrocinador de hoje é a Bastelli Consultorias. O Brunão Bastelli, né? Cara, gente boa. Ele tem a Bastelli Consultoria, que é uma consultoria para e-commerce. Eles são apaixonados por e-commerce há mais de 13 anos no mercado. Sabia disso, Dri? Que legal. É legal Conheci demais. o Brunão, gente Você conheceu, finíssima, né? conheci. Gente boa demais. E ele ajuda a gente com esse projeto aqui, né? Então, conheço muito bem o trabalho dele. E ele faz não só a gestão de e-commerce, mas tráfego pago, estratégia, precificação. Então, ele vai te ajudar a estruturar todo o seu e-commerce. Então, segue lá, Bastelli Consultoria E-Commerce. E a gente vai deixar aqui também nos comentários o contato para você seguir ele. Também a Gela Sorvetes. Gela Sorvetes é top, hein? Eles são... É uma fábrica aqui de Limeira. Eles possuem também lojas físicas, vendem o sorvete. Muito legal. A Márcia com o Anderson. Muita gente boa, pessoal. Nem tá calor, legal. né? Não, imagina. O sorvetinho é bem agora, hein? Nossa, ia. Manda aí, galera. Recebidos. Gente, eles só têm 18 anos de experiência no mercado. Só isso. Sou maior de idade. Então, a galera, se vocês procuram sorvete de qualidade, Gela Sorvetes, @Gela Sorvete Fábrica, também você pode abrir uma franquia, você pode ser franqueado deles. Então, Gela Sorvete, vou deixar o contato aqui também. E nós temos a Trackfield. Trackfield, a galera já conhece, né, meu? Trackfield é top, hein? Eu gosto até do nome, cara. Sensacional. Você sabia que a Trackfield, cara, eles têm mais de 220 lojas no Brasil? Caramba. É muita loja. E aqui em Limeira, nós temos a Trackfield também. Eles possuem mais de 31 anos de histórias. Então, eles vendem coleções para masculino, feminino, então moda. Kids também, eles possuem. Então, um abraço aí pro Luiz, que é o proprietário. Você vai lá, vai receber um atendimento especializado. Não só em roupa, mas em estilo, mas em moda. Ele entende demais. Então, vai lá, você vai tomar um cafezinho com o Luiz, vai escolher a sua roupa perfeita. E tenho certeza que qualidade Trackfield tem demais, de sobra. Então, aqui em Limeira, tá na Rua Visconde do Rio Branco, número 588, no centro. Beleza? Seguem lá a Trackfield. E fiquei sabendo que eles vão abrir uma segunda loja em Limeira, hein? Aguardem. Tão voando. Tô voando. E também nós temos a Renove Consultoria. Se você possui uma empresa e quer elevar o nível da sua empresa para o próximo nível, a Renove, ela é a consultoria especializada para que você possa
galgar esse caminho do sucesso dentro da sua empresa. Eles vão te ajudar em todas as áreas, estratégia, financeira, marketing, comercial. Então eles têm toda essa estratégia, todo esse perfil aí para você poder crescer cada vez mais. Não importa a dor, eles vão te ajudar. É isso. Show! Temos também o nosso boteco. Nosso boteco, ó. Patrocinado aqui. Nosso boteco é um bar bem tradicional em Limeira. Inclusive vão ter um evento bem legal aí. Porém, eu acho que quando lançar o podcast já foi o Oktoberfest que eles estão fazendo ali. Mas vale muito a pena ir lá. Eles têm porção de mandiopan, que já mandou pra gente. Tem muita coisa. Mandiopan de Limeira, sabia? Todo episódio eu falo isso. E a mandiopan não patrocina a gente, hein? Então, ainda. Vamos descobrir. E nosso boteco eu gosto muito, é um barzinho bem tranquilo, bem gostoso para assistir jogo, a galera gosta de ir lá também. Temos a padaria Nós, então para tomar um cafezinho espetacular. A padaria Nós, ela tem 2 unidades em Limeira, tá? E o Rodrigo já esteve aqui, o Renan já esteve aqui com a gente, né? Eu Ele confundi também com o do Renan. possui franquias em Piracicaba, Sim. Jundiaí, né? Sim, e eles têm uma fermentação diferenciada nos pães. É sensacional. Cara. É top. Sensacional, eu gosto bastante. Fui lá provar o pão do São Cesário, que é bem famoso aqui na cidade. Vale muito a pena, cara. É muito bom. Muito bom o pão do Gosto bastante. E temos também o Café Moreira. Moreira é o buffet oficial da Liga do Conhecimento. Está sempre aí nos agraciando com o finger food, porque não basta fazer gostoso. Tem que saber vender. Tá sempre com a gente aí também. Isso. Faltou alguém? Faltou, claro que faltou. Faltou a Check Business. A Check Business. Fala da Check Business. Check Business é uma plataforma para checklists inteligentes. Então, se você quer manter o padrão de processos da sua empresa, Check Business vai te ajudar a organizar toda a estrutura de processos. É uma plataforma online e você pode acessar de qualquer lugar para fazer a gestão do teu negócio. Então, você não precisa mais estar fisicamente na loja, você consegue gerenciar à distância. Olha que maravilha. Você não precisa mais viver como um empresidiário, né? Agora você consegue fazer a gestão à distância. Check Business, vou deixar o arroba aqui, Check Business Oficial, segue lá. Show de bola. Temos também a Pratique Sistemas. A Pratique Sistemas, ela atua com software RP para a gestão da sua empresa, gestão de estoque, gestão de vendas, nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico. A gente está homologado em todos os estados aí do país. Então, não importa onde você esteja, a gente consegue te ajudar. E hoje o que eu vou falar da Pratix é sobre a solução em nuvem. Pouca gente sabe, mas além de você ter a possibilidade de instalar no seu servidor e gerenciar dentro da empresa, se você quiser acessar o sistema de qualquer lugar, você tem a opção para instalar o sistema em nuvem. E isso é muito baratinho lá na Pratix, cara. É um serviço adicional que vale muito a pena. Porque se for para uma feira, for viajar, em qualquer lugar do mundo, você vai conseguir abrir. Dá para trabalhar na praia? Dá. Se tiver Wi-Fi, dá. Com Wi-Fi hoje você faz qualquer coisa em qualquer lugar. Agora com 5G também... Exatamente. 5G 5G tá aí para 5G. resolver. 200 mega batendo em Limeira, o 5G, hein? Tá chique. E tem a Starlink também. Também, a Starlink. Nosso amigo Elon Musk. E Elon Musk, o próximo patrocina- patrocinador aqui, né? Próximo Starlink. patrocinador. Vai estar com a gente na Liga também. Em Sim, um sim, futuro tá agendado. Lá vai ser no Limeirão. Vamos falar da Liga do Conhecimento também? Vamos, mas antes podemos falar desse lugar maravilhoso onde cá estamos. Claro, nossa casa. A nossa casa. House. Estúdio House é o melhor estúdio de Limeira. E olha que eu já fui num monte de estúdio nessa cidade, hein? Você chacoalha uma árvore, cai 3 estúdios em Limeira, porque olha, tem estúdio nessa Limeira, hein? Mas o Estúdio House é o melhor, não só por equipamento e iluminação, eles têm um grande diferencial, que é o atendimento, assim como o Moreira sempre fala. Exatamente. E o atendimento deles, de fato, é diferenciado. Eles recepcionam os nossos convidados. Você foi recepcionado por eles aqui também. Você tá sempre aqui, né? Primeira vez que eu vim, fui bem recepcionado. E- E continuo sendo, né? Ai, que É legal. susto. Fiquei na dúvida. E temos os liminhas aqui, que eu chamo de liminhas. Os liminhas, eles são muito gentis. Eu acabei de fazer esse elogio pra ele fora do ar aqui, né? É verdade. Falei, cara, você é muito educado, muito gentil. E ele tá com a roupa do Goku hoje, né? Ele tá com a camisa do Goku hoje. Vai virar Saiyajin hoje. É, Valeu, isso valeu. aí, E eu, irmão. cara, gosto muito do Estúdio House. E se você quer fazer um podcast na cidade de Limeira, é aqui que você tem que vir, cara. E é isso, a Liga do Conhecimento, falar um pouquinho, né, da Liga, é um encontro de empresários e empreendedores onde a gente traz convidados especiais para falar um pouquinho do conhecimento, trazer estratégias, trazer várias experiências que ele teve ao longo da vida e isso de forma gratuita. E além disso,
a gente ajuda instituições de caridade, que além da gente trazer conhecimento, incentivar o empreendedorismo, nós também fazemos a contribuição social. Então, se você quer fazer parte, é só você acessar www.ligadoconhecimento.com.br ou... .com. Ah, só .com. .com. A gente tá É que brincando. nós Internacional. somos mundial, né? É. Mundial o negócio. Ou Instagram, @ Liga do Instagram. Conhecimento. Vai encontrar a gente lá. Segue lá. Ó, pra começar, faz a introdução sobre esse convidado. A primeira pergunta, quero eu fazer. Boa. Então vamos lá, hein? Prepara. Ó, esse convidado, eu posso falar que ele é meu mentor. Eu acredito que, assim, o Adriano, ele é um cara que eu me inspiro muito, viu? Não só no seu comportamento, na sua família, no seu conhecimento, mas nessa elegância que você está. Mas olha, o nosso convidado, ele é marido da Marcela, pai da Marie, pai do Lucas, ele é instrutor Mastermind, é empresário e sócio também do pessoal da Mastermind, né? Isso. E é uma pessoa elegante, fantástica. Estamos aqui com o Adriano. É, a salva de palmas. Show de bola. Boa noite. Sensacional. Tudo Boa bem com noite. você? Boa noite, Tito. Ó, a primeira Que pergunta. honra estar aqui com vocês. Por que eu quero fazer a primeira pergunta? Há uma coisa que eu gosto muito em ter amizade com você, que é todo encontro nosso, eu sou provocado a refletir sobre alguma coisa. É de lei. É de lei. Então hoje a minha missão aqui é levar essas provocações para você. Boa. Inverter o papel aqui. Legal, legal. Então eu quero começar pedindo o seguinte para você. A minha pergunta vai ser um pouco genérica no contexto, mas você vai ver que a provocação ela vai existir. Tá bom. Que é, quem é o Adriano? Porém, eu não pode falar seu nome, nem a sua profissão para responder isso. Boa pergunta. Vamos lá. Então, Emerson, obrigado por me receber. Tito, obrigado por me receber. Essa pergunta, ela é interessante. O Adriano, ele é uma pessoa que vem se transformando todos os dias, segue um estilo de vida que eu gostaria de ter quando mais novo, e por alguns motivos, ou por uma percepção, eu não consegui. E quando eu fui conhecendo algumas pessoas na vida, eu fui entendendo que poderia ser diferente. E eu comecei a construir o Adriano colocando algumas peças. Então, o Adriano ele é uma construção do que eu entendo que para a gente ser uma pessoa melhor no mundo, eu precisaria colocar nessa pessoa. Então, todos os dias eu coloco um pouquinho do Tito, eu coloco um pouquinho do Emerson, eu coloco um pouquinho do Lucas, da Marie, da Marcela, das pessoas que eu admiro, que eu leio. Então, o tempo todo eu estou em construção. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Podemos resumir que o Adriano é um eterno aprendiz. Boa, boa. E isso é interessante, né? Porque se a gente não é aprendiz, como que você vai ser mestre um dia? Então, para a gente ensinar alguém, né, você tem que sentar na cadeira do aluno, né? Então, até a nossa logo na Mastermind, né, ela mostra isso, né? Então, todo mundo pode ser um líder, desde que um dia seja liderado. Uhum. Então, esse é o caminho, né, Tito? Que é o caminho do meio, que a gente fala que é o caminho do aprendizado contínuo. Então, esses dias eu ganhei um livro que ele fala os novos ricos. E ele fala que os novos ricos não são os caras que têm dinheiro, sim os caras que não param de receber conhecimento. E esse é o caminho do meio que a gente comenta, né? Então, hora você está como aluno, hora você está como professor, hora você está como aprendiz, hora você está como mestre. E esse é o caminho, eu acredito que é um caminho muito interessante. Porque o tempo todo você está aprendendo, né? Sim. Esses dias eu até comentei num podcast com um amigo e falei, cara, a gente está numa fase que a gente está em aprender a desaprender para aprender de novo. Então, quando eu conheci você estava em uma jornada. Hoje você está em outra. Uhum. E quando eu conheci a Pratiques, ela era uma coisa, hoje ela já é outra, né? Então, eu penso que isso é uma fase muito interessante, que é a gente aprender a desaprender, que é difícil. A pandemia foi uma lição, né? Teve muitas pessoas que quebraram, muitas pessoas tiveram sucesso. Agora, o cara que teve sucesso foi o cara que reaprendeu a olhar para o negócio dele e falar, opa, isso aqui dá para ir para outro caminho, né? Porque foi legal, a gente foi num evento em Campinas, que foi 3 pilares do Thiago Candonga, que inclusive teve aqui no podcast, e foi a Maíra Cardi e o Thiago Nigro.
E aí fizeram uma pergunta muito interessante pro Thiago Nigro. Falaram assim pra ele, perguntaram: Ô, Thiago Nigro, qual é a pergunta que você gostaria de ouvir que as pessoas aqui não fizeram? Aí ele parou pra ouvir e ele falou assim: cara, normalmente eu vou nos lugares, eu não crio expectativa. Mas o que eu acho interessante, se eu tivesse no seu lugar aprendendo sobre algo, eu gostaria não de aprender algo novo, mas mudar algo que eu já sei. Porque às vezes a gente acha que sabe e fecha para o novo para você mudar aquilo que você já sabe. Exato. E aí é isso que você tá falando, né? Você, tipo assim, aprender não quer dizer que você vai aplicar ou que você vai seguir. Porque às vezes você já tem uma crença, já tem algum conhecimento sobre aquela área e às vezes você não abre espaço para receber algo diferente e aí você reaprender a desaprender e aprender algo novo, né? Então é mudar sempre de opinião. Isso é muito legal. E quando a gente tá fechado, a gente só perde, né? Porque você pode ter a oportunidade de aprender com todo mundo, né? Eu tenho 2 filhos e eu fico de cara o quanto eu aprendo com eles. Porque eles trazem umas coisas que você olha e você fala, cara, não tinha pensado nisso. E essa ingenuidade, esse lado mais infantil ajuda muito a gente como empresário. Até porque em alguns momentos eu vejo algumas pessoas, até alguns comportamentos meus de crianças de 12 anos. Agora eu conheço muitos empresários que se comportam igual meus filhos. E eu olho e falo, caramba, né? O meu filho se comportar assim com 10, 12 anos, ok, né? O Lucas, a Marie. Agora, tem alguns empresários que se comportam do mesmo jeito. E às vezes é por quê? Às vezes faz birra. Porque tá fechado para o conhecimento. Então, quando a gente se fecha para o conhecimento, a gente deixa de aprender, né? Vocês comentaram aqui de alguns patrocinadores, eu tenho o prazer de conhecer alguns deles, né? Então, por exemplo, o Rodrigo da Renove é um grande amigo, um cara que eu admiro bastante. Ele é amigo, inclusive, do meu sogro. Que legal. Então, o mundo é pequeno, né? O Renan da Nós. Então, o tempo todo a gente está aprendendo. A gente senta para tomar café, para conversar, cara, sai muita coisa interessante. E esse bate-papo Eu tava falando, eu venho aqui, cara, a gente entrevista as pessoas, né? Faz um bate-papo, a gente nem é entrevista, é uma conversa. E o que eu aprendo aqui, eu acho que eu não aprendi nos anos de faculdade, às vezes, sabe assim, nos cursos que eu fiz, em 1 hora de bate-papo eu aprendo muito mais. Porque é algo, não sei, prático, é uma virada de chave, é a experiência, né, que vale a pena. Às vezes a vivência, né? até olhar o que você costuma fazer de um jeito e a outra pessoa passou por esse reaprendizado que a gente está falando e você olha e fala, olha, eu tô nisso aqui e a pessoa superou isso, né? Eu comento que o dia mais produtivo do meu mês é a última quinta-feira, porque a última quarta-feira é a liga. E depois da liga eu fico a milhão justamente por ver isso, né? Por ver que tem muita coisa que eu acredito que eu sei. Falo, não, isso eu sei muito bem. Aí vem outra pessoa como convidado na liga, ela fala sobre aquilo, ela fala, então, tem tal coisa que eu achava que eu sabia, mas depois eu vi que é diferente. Esse que ele achava aí é o que eu acho hoje. Então, talvez tem um caminho aqui a percorrer ainda. Tito, então eu vou fazer uma provocação. Muda para a primeira semana. É verdade. Muda para a primeira semana, porque aí você tem produtividade a semana inteira, né? É um ponto de se pensar. Cara, que demais. E assim, como que começou assim, essa jornada sua de transformação até se tornar um instrutor Mastermind? E no final, se você puder explicar o que é essa instrução Mastermind que você faz, como que funciona? Interessante. Primeiro, para a gente entrar no mundo do autoconhecimento, você tem 2 caminhos. Você vai pela dor ou você vai pelo amor. No meu caso, foi pela dor, né? Então... Você quer que eu conte lá da onde veio o Adriano ou só do Mastermind? Como que você quer? Sinta-se à vontade. Então vamos lá. Porque quando eu conheci o poder de se conhecer, foi num laboratório farmacêutico. Até então eu fazia entrega de motoboy, eu era motoboy, fui pirueiro. E aí com 22 anos eu entrei num laboratório farmacêutico para trabalhar. E, cara, sempre vim de uma família muito simples. Nunca gostei muito de ler. E aí eu caí dentro de um laboratório e a minha missão era vender medicamento para médico. Ou seja, você vendeu o conceito para os médicos. Uhum. E eu fiquei 15 dias, cara, dentro de chamava de CTA, Centro de Treinamento Ativos, que era o nome do laboratório. Nós ficamos 15 dias ali. Eu nunca estudei tanto na minha vida. E aí, depois desse dia,
tinha psicólogos, tinha tudo ali. Depois desse dia, eu nunca mais parei de estudar. Né? O que eu não estudei até meus 22 anos, eu estudo hoje. Então, e aí eu comecei a entender o quanto aquilo poderia me ajudar. E nesse mesmo laboratório, eu, por falta de autocontrole em uma situação, eu acabei brigando com o gerente no dia errado, na hora errada. Sabe aquelas coisas que você faz, você fala, por que eu fiz isso? E aí veio a consequência. Fui demitido dessa empresa. A psicóloga me chamou e falou, a gente te conhece, a gente sabe da sua origem, sabe como que você evoluiu aqui dentro. Eu já era gerente nessa época. Ela falou, a gente tem uma oportunidade. A oportunidade é você ir para Limeira. Topa? Eu falei, opa, claro. E aí eu vim para Limeira e continuei me desenvolvendo. Até que um dia apareceu uma oportunidade na faculdade que era para gerenciar uma fábrica. E essa gerência seria nacional. Até então eu tinha gerência regional, né, na área comercial. E aí eu já estava com a Marcela, sentei com a Marcela, eu sempre gostei de compartilhar antes de tomar a decisão. Eu compartilhava com a minha mãe, depois, como minha mãe ficou em São Bernardo, eu vim para cá, a Marcela virou a pessoa que eu compartilhava. Aí eu falei, Marcela, apareceu essa oportunidade, e o que você acha, né, que seria interessante? Eu falei para ela, financeiramente, não vai mudar nada. Né? Financeiramente não vai mudar nada. Mas daqui 2 anos, eu vou ter uma experiência a nível nacional. Né? Então, no currículo, você ser gerente nacional de uma empresa pesa bastante. E ela falou, legal, acho interessante. E eu fiquei 5 anos nessa empresa, que é a Starplast. Uhum. E foi uma escola muito legal. E lá eu continuava estudando, e treinamentos de vendas, até ao ponto de fazer convenções nacionais, Convenção Nacional de Vendas, para mais de 200 vendedores, mas não tinha método, né? Então era o Adriano fazendo através do Adriano. Então eu pegava conhecimento, montava uma estrutura e fazia, como muita gente faz, né? Mas nessa época você tinha algum objetivo que você queria alcançar muito ou você só ia vivendo assim? Falar, tô indo aqui, meu. Tá dando certo, eu vou fazendo. Boa pergunta. Quando eu entrei no laboratório, não tinha nenhuma perspectiva. Minha perspectiva era crescer dentro do laboratório. Tanto é que em 6 meses eu virei gerente. 1 ano e meio depois, eu era regional e logo depois eu fui mandado embora. E voltei para o laboratório aqui em Limeira como representante. Até então, falei, agora o meu papel é me formar na faculdade. Depois dessa faculdade eu vou para outro lugar. Mas não no desenvolvimento ainda, pensando só na minha carreira. Uhum. Né? Não pensava ser instrutor, treinar pessoas, nada. Pensava só no meu desenvolvimento e na minha carreira. Melhorar profissionalmente, crescer. Eu já estava na frente de outras pessoas, então eu precisava ter uma gestão melhor. Então eu sempre investi em mim. E aí eu comecei a perceber que cada vez que eu investia em mim, meus resultados mudavam, minha equipe mudava. Tanto é que eu tenho relacionamento com funcionários que eu tinha em laboratório farmacêutico, no ramo de moto. Aí, quando eu decidi que fiquei 5 anos nessa empresa, na Starplast, a Marcela chegou e falou, o seguinte, a gente precisa casar, né, cara? Aí eu falei... Achando o quê? Começou a ficar sério. Aí eu preciso me conhecer melhor. Será que eu preciso casar mesmo? Dentro desse processo, nós casamos. Logo depois, antes de casar, a gente decidiu sair da Starplast e empreender para a Starplast. Então, foi a minha primeira empresa, foi quando eu saí para trabalhar para ela. Só que é muito diferente você trabalhar para alguém, depois você virar empresário, virar empreendedor. Total. É muito diferente. Né? E nessa fase, eu comecei a montar o negócio, estudar para entender sobre o meu negócio. Aí eu parei de investir em autoconhecimento, comecei a investir em conhecimento para ter uma empresa. Então, foi uma jornada bem interessante. Feito isso, logo depois apareceu uma oportunidade, como eu estava há muito tempo no ramo, né, de moto, apareceu algumas oportunidades que eram, você tem a sua empresa estabilizada, com alguns vendedores, ensina para a gente o que você fez. Então, algumas empresas começaram a me chamar para montar brands, para montar equipes, e aí eu comecei a aparecer essa oportunidade. Quando foi 2015, o Brasil o mundo inteiro passou por uma situação que foi uma crise mundial, onde aqui no Brasil foi falado que vinha só uma marolinha. Não sei se vocês lembram disso, mas o dólar saiu de 1,50 para 3,50 da noite pro dia. Foi a crise imobiliária dos Estados Unidos, né? E aí o dólar aqui no Brasil explodiu. Na época,
eu trabalhava com produtos importados e, cara, 90% do meu faturamento era produto importado. Então, da noite pro dia, o meu faturamento também caiu 90%. E aí eu olhei e falei, cara... E agora, né? Aí, sabe quando você senta na mesa com os amigos, igual a gente tá aqui? Aí eu falei, Tito, e aí, cara, o que eu faço? Cara, tá nessa situação. Aí falei, Emerson, e aí, o que você acha? Aí os meus amigos olharam pra mim e falaram, cara, se você não sabe, a gente também não. Fecha, né? Aí eu falei, então, beleza, então deixa eu procurar outras pessoas pra me ajudar. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, e aí eu achei a Fundação Napoleão Hill, através da Mastermind, e aí onde eu entrei na Mastermind. E aí eu fiz, igual quando nós conversamos lá na padaria, eu e você, falou, Emerson, ó, isso aqui vai te dar resultado? O cara fez igual comigo. E aí eu cheguei... Bateu pesado igual você fez comigo ou não? Não, ele foi mais leve. Ele foi mais leve. Adriano, cara, se você quiser, tá aí. Se não... Não quer? Quem vai perder é você. Não foi. Nem delicadeza, de uma delicadeza. Você conhece o Hermes faz tempo. Conheço. Você conhece como que ele era gentil, né? Cara, 30 quilos mais gordo. Jogando bola. De quarta à noite. Nossa, lembra? Lembra? Nossa. E aí, nessa situação, eu fui fazer o Lince. Aí eu cheguei em casa, meu faturamento tinha caído 90%. Cheguei em casa, falei pra Marcela, tomei uma decisão. Ela, o quê? Falei, vou fazer esse treinamento. Ela olhou, a hora que ela olhou o contrato, ela viu o valor, ela falou, você tá louco? Como que você vai pagar isso? E eu falei assim, tem um cara lá que me vendeu e ele falou que eu vou pagar com o treinamento, que vai gerar muito resultado. Vai se pagar, o negócio vai se pagar. Aí ela olhou pra mim e falou, e você acreditou nesse cara? Eu falei, é pirâmide, Adriano, é pirâmide. Aí eu falei, você vai indicar outro que vai indicar outro. É pirâmide. Aí eu falei assim, Marcela, eu acreditei, né? Vou estar com o cara lá 3 meses, se não der resultado... Ela falou, bom, tudo bem. Bom, resultado, a Marcela é minha sócia hoje, né? Na Mastermind. É verdade. Então, foi assim que eu conheci a Mastermind. E depois, eu comecei a ter resultados, né? Mesmo com o dólar alto, nós fomos a primeira equipe a sair na frente de todo mundo, porque a gente recebia novas estratégias, conversava com pessoas de todos os segmentos. Então, você pegava, o cara... é da linha de alimentos. Ele faz isso, vou fazer. O cara, outro é farmacêutico, ele faz isso, eu vou fazer. Então a gente começou a trazer novas ideias. Externas. Foi ótimo, porque a gente começou a trazer muitas ideias de outros mercados para o nosso mercado. E o pessoal do mercado de moto não entendia o que a gente estava fazendo. Só fazendo um parênteses, o Gianotto falou sobre isso, que uma das estratégias dele de condução do Grupo Primo é justamente ver algumas empresas... de outro segmento. De outro país. De outro país. Ele vê startups, né? Receberam aportes. Ele vê que uma empresa recebeu um aporte lá na Indonésia, ele vai estudar aquela empresa. Quem é aquela empresa? Quem são os sócios dessa empresa? O que eles fizeram? Por que direcionaram essa grana? Ou seja, são referências externas. E a gente tem um delay, né? É. O que está acontecendo lá daqui a 5 anos acontece aqui, né? Então dá tempo de você se preparar para isso. Nem acontece. Mas isso. Assim, você falou que tava com aquela situação na empresa, que não sabia o que fazer, foi procurar alguém que pudesse te ajudar. Isso. Aí, o que você encontrou que te ajudou, assim? O que foi essa mudança que você falou assim, cara, era isso que eu procurava? Legal. O que mudou de verdade foi o comportamento do Adriano, primeiro em casa. Porque eu já saía de casa estressado. Imagina, eu vivo de vendas. Na época eu também vivia de vendas, só que eu tinha caído em 90% do faturamento. Então, o seu nível de estresse aumenta absurdamente. A questão é, quando você está muito estressado, você está muito preocupado. Quando você está muito preocupado com o futuro, o seu nível de ansiedade aumenta, o seu estresse aumenta e a sua produtividade cai. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí eu me vi naquela situação, na sessão 4, o cara começou a me entregar algumas coisas e falou, cara, controla isso e foca no que você quer. E o foco que eu queria era vender mais, certo? Que era isso. Só que eu tinha mais ou menos 80 pessoas que dependiam das minhas estratégias. Assim que eu pensava. Quando eu comecei a entender que eu poderia juntar todos esses caras para trazer as ideias deles, a minha vida ficou mais fácil. Porque eu começava a pegar, cara, ideia de 80 pessoas no Brasil inteiro. E eu não tinha uma estratégia de vendas. Eu tinha praticamente 22, que eram todos os estados, cada um com a sua estratégia, o que ele se comprometia. Então, eu comecei a criar
um negócio que era regional. Então, cada estratégia que eu fazia na empresa era local. Antigamente, todo mundo fazia uma estratégia global, ou seja, pegava o Brasil inteiro, nós vamos trabalhar assim, essa é a política da empresa. Já viram isso? Sim. Essa é a política da empresa. A nossa começou a ser assim. No Ceará é uma política, no Espírito Santo é outra política. Por quê? São estados totalmente distintos. E o cara que sabe mais é o cara que vive lá. E eu comecei a trabalhar o quê? A audição. Então, eu comecei a ouvir mais a equipe. Que legal. Isso começou a gerar muito resultado. E, cara, a gente começou a vender produtos. Na época, a gente trabalhava com capacete. Na época, a marca era MT. A gente vendia mais capacete do que a Shark, que patrocinava a MotoGP. Legal. E a galera não entendia. Falava assim, cara, como que vocês estão vendendo o produto de vocês, que em tese é inferior, não de qualidade, mas de posicionamento de marca, mais caro do que um Shark? Então, essas estratégias começaram a surgir a partir do momento que eu comecei a entender como que eu fazia a minha gestão. Então, a ferramenta você conhece, que é o quê? Conseguir cooperação das pessoas, entender como é que você faz o time trabalhar a seu favor. E estrategicamente muda tudo, né? Cara, que animal. Ele tá falando aí de ansiedade. Eu sofri muito com ansiedade, cara. E às vezes, né, tem muita gente sofrendo com ansiedade, porque a ansiedade é você ficar no futuro. Sim. Então, Excesso de futuro. excesso de futuro. Excesso de futuro. E quando você falou aí sobre a preocupação que tirava a atenção do foco, cara, quando eu comecei a empreender, eu fui pro Paraná, fiquei um ano lá, empreendendo, vendendo software, e eu tinha uma preocupação tremenda. Porque, cara, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, porque eu mudei lá de Limeira aqui, eu tenho que formar uma estrutura, e eu tenho que entregar, e eu tenho que... E era sempre no futuro, no futuro, no futuro. Conclusão. Fiquei super preocupado, aumentei 30 quilos, né? Porque, assim, eu já era rechonchudo, e aumentei mais ainda. Eu lembro dessa época. E tudo isso daí veio de uma vez só, porque daí vem a frustração, você fica tão preocupado com o futuro... Esquece de agir no presente. Esquece de agir no presente, aí você, por exemplo, eu tenho que ligar para 12 prospects, tem que prospectar 12 lojas. Mas aí você tá tão preocupado em entregar e não sei o que, você prospectou em 2. Aí começa a vir aquele pensamento, nossa, como você é fraco, como você é ruim, você é um péssimo colaborador. Sabotagem, né? E aí, cara, isso vai te colocando pra baixo, vai te colocando, aí você joga na comida, joga talvez numa briga, né? E isso aí vira uma pressão tremenda. Então, essa ferramenta que você falou ajudou muito. Você lembra dela, né? Lógico. E isso é legal, Tito, porque assim, se você precisa ter resultado por exemplo, nessa época, cara, não tinha muito o que fazer. Só que eu tinha a pressão do dono da distribuidora, eu era o gerente, eu tinha a pressão do dono da distribuidora, eu tinha a pressão de todos os representantes vendendo e a pressão dos clientes que não queriam comprar o produto mais caro. Porque o que eles falavam? Assim, cara, como que você vai me vender esse produto que já está no seu estoque? Você não pagou isso. O dólar aumentou agora, mas esse produto está no seu estoque. E você quer vender ele mais caro? Só que imagina, o dólar dobrou. Se eu tiver, vamos pegar um número aqui, 1.000 peças no estoque. Quando eu vender todas as 1.000, quando eu vou comprar quantos? 500, certo? Então, se está no meu estoque e aumentou, eu tenho que aumentar o meu estoque. Claro. Só que muitas pessoas, na hora do desespero, precisa de faturamento, o que ela faz? Queimou. Queima. Cara, depois eu compro 500 e me viro. Só que, cara, uma empresa precisa de lucro para funcionar. Nesse momento, a venda de ideia, que foi outra ferramenta que a gente trabalha lá, que é assim, como que você vai vender a ideia para as pessoas de algo que você acredita que vai dar certo? Percebe? Então, quando a gente começa a construir isso na sua oratória, com evidências e não com achismo, porque é fácil você chegar e falar assim, eu acho que vai dar certo. Cara, quanto que vale eu acho? Nada, né? Nada. 5 conto. Por quê? Eu acho. Tá, você acha, você não tem certeza de nada. Percebe? A partir do momento que você tem a estrutura para vender a ideia para as pessoas, através de uma evidência que já funcionou em algum lugar, seja ele na Tailândia, na Indonésia, não importa, você começa a mostrar para as pessoas que é só uma questão de planejar o presente, agir o presente, que o futuro vai acontecer. E aí tem referência. Eu uso como exemplo uma empresa que eu tive, onde o sócio ele batia o pé, que a qualidade que a gente tinha era excepcional. E
essa é uma das questões de sociedade que eu tive no começo, de dividir bem as coisas e falar, não, beleza, você cuida disso, eu cuido disso, Sim. eu vou confiar cegamente. Rodrigo Janotto também sempre diz pra gente, confia e confere, confia e confere. E quando eu entendi esse confia e confere, eu comecei a usar a base da referência. Não, porque o nosso processo disso, ele é incrível. Beleza? Com base em quê? Com base em quê? Comparado ao quê, né? Comparado ao quê? Qual que é a nossa base, qual que é a nossa referência para poder afirmar isso que a gente está falando? Exatamente. Aí sair do achismo, né? É isso. Porque o acho é muito simples, né? Todo mundo pode achar qualquer coisa, né? Eu acho isso. Mas a questão é, nós estamos falando de negócios, né? E nessa época foi muito interessante porque nós fomos a primeira empresa a dobrar o preço do produto também. E todo mundo começou a falar, cara, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí a gente trabalha também em outro negócio que é o poder da convicção. Né? Você é convicto sobre o que você está fazendo? E, cara, né, eu tinha mais de 200 famílias que dependiam da minha decisão. Então eu tinha que ter convicção daquilo. E aquilo teria que dar certo. Só que para aquilo dar certo, eu teria que convencer todas aquelas pessoas a fazerem o que eu acreditava que ia dar certo. Só que quando você impõe algo, a maioria das pessoas fala, cara, não quero acompanhar esse cara. Agora, quando você tem o poder de conduzir esse time para que eles comprem essa ideia, aí fica muito mais fácil a condução, que é o famoso conseguir a cooperação da equipe. Então, isso é algo que o Mastermind treina. E você perguntou, pô, você recebeu isso tudo? Recebi isso tudo. E a evidência foi, cara, a MT chegou a ser uma das maiores importadoras de capacetes do Brasil. Que show. Né? A gente só perdia para uma. Eu não vou fazer propaganda deles aqui, porque não consegui bater neles. Os caras eles importavam muita coisa, cara. Então não tem. Mas como estratégia, cara, foi muito legal. Porque você trabalha, né, liderança, você tem que ter. Aí eu era líder de vendas. Mas, cara, você tem que ter estratégia, você tem que ter visão estratégica, você tem que controlar as preocupações. Você tem que ter a equipe junto com você, porque você não é o dono da razão. Eu tinha uma ideia, só que eu precisava que a galera comprasse essa ideia. E eu precisava que essa ideia fosse deles. Porque a partir do momento que eu mostrasse que na região dele a gente ia fazer do jeito que ele precisava, o que eu queria, cara, começou a dar muito certo. Tanto é que até hoje eu recebo de vez em quando algumas mensagens, cara, você precisa. E eu falo, não, cara. Não precisa, não. Os caras às vezes, volta pro mercado. Eu falo, não, cara, eu treino alguns donos de lojas que ficaram amigos, donos de fábricas que ficaram amigos, mas a ideia não é voltar, né? Mas assim, você fala sobre a importância da liderança, é o que você treina no Mastermind, liderança e tudo mais. Mas assim, o que um bom líder precisa ter para conseguir chegar ali e ter resultado, conseguir extrair o melhor das pessoas? Porque é só técnica, é só competência, é ter muito conhecimento que esse cara vai se tornar um bom líder? Obrigado pela pergunta, Emerson. Tem muitas coisas que um bom líder pode fazer, né? Agora, vamos citar algumas coisas aqui. Dá para fazer uma lista gigante, né? Nós trabalhamos lá 3 pilares, que é a inteligência interpessoal, que é a maneira como eu lido com as pessoas. Pessoas iguais a gente é mais fácil, né? Nossa, muito. Agora, quando você tem na sua equipe pessoas competentes, só que são pessoas de difícil trato, são pessoas que são mais resistentes, como que você lida com essas pessoas? Você troca essas pessoas ou você consegue cooperação delas? Porque pessoas inteligentes, elas também têm uma opinião mais forte. Claro. Né? Agora, o líder, ele tem que saber lidar com isso. Porque se tiver todo mundo igual o Adriano, todo mundo igual o Tito, todo mundo igual o Emerson, eu não tenho uma equipe coesa. A minha equipe, ela é pensa. Né? Então, eu tenho algumas habilidades, outras eu sou falho. E claro que eu vou trabalhar para melhorar. Mas eu nunca vou ser tão bom em organização quanto a Marcela é. Agora, eu preciso pegar o que eu tenho de melhor e deixar isso muito bom e tentar trabalhar algumas coisas que são minhas fraquezas. A outra parte que a gente trabalha na liderança é a comunicação, cara. A comunicação, ela tem que ser muito boa, tem que ser assertiva. E nós não estamos falando em fazer palestras, nós não estamos falando não é isso. É outro tipo de comunicação. Porque tem muita gente que chega e fala assim, não, eu não sou de conversar, o meu negócio é exatas, não sou de humanas. Você ouve muito isso? Eu escuto. O meu negócio não é falar não, né? Conversar não. Só que, por exemplo, como que você vai liderar um time
seja 2 pessoas ou 200 pessoas, se você não conversa com as pessoas. O papel do líder é mostrar o caminho, certo? Ele é como se ele fosse o farol de um barco. Se ele não está mostrando o caminho, pode ser que as pessoas vão para outros caminhos. Então, o tempo todo você tem que trabalhar a sua comunicação. Feedback, como delegar, você tem que treinar a equipe. Então, essas habilidades, algumas pessoas já nascem, outras desenvolvem. Então, dentro do processo de liderança, se o cara não tem a inteligência interpessoal e se ele não tem uma comunicação muito boa, e também ele não precisa necessariamente gostar de pessoas, mas ele precisa saber lidar com pessoas. Né? Porque gostar de pessoas, tem algumas pessoas que gostam de pessoas, mas não sabem lidar. Né? Quando é colocado sob pressão, ele espana. Que é esse saber lidar com pessoas? Lidar com pessoas, Emerson, quando você consegue trazer o time e extrair o melhor de cada um, sem que você leve o time ao estresse, sem que você fique tendo um turnover muito alto, só reclamar da equipe. Porque a partir do momento que você só reclama da sua equipe, isso fala muito mais sobre você. Sim. Do que sobre o seu time, né? Até falando um pouco sobre comunicação, André, existe um equilíbrio que a gente precisa tentar buscar, que eu acho que é um grande desafio também, porque assim, uma comunicação muito cordial, extrema, pode gerar em você uma questão de você não saber impor limites também, né? De você ser muito bonzinho. A pessoa que é muito bonzinha, não, mas eu gosto de falar com o Tito porque ele me entende, ele compreende e tal. Então você vai para um lado que é muito bonzinho. E você também não pode ir para o outro extremo de ter uma comunicação muito rígida, rigorosa, falar, Tito fala sempre não. Então existe um desafio aí também na questão de ter uma comunicação equilibrada também, né? Não é só saber dizer, porque tem que saber a hora de dizer sim, dizer não, a hora de saber compreender, a hora de saber ouvir, tem tudo isso, né? Tava esperando isso aparecer, Tito. Obrigado. Porque aí é onde entra as técnicas da liderança, né? Porque o que o líder tem que fazer? Ele tem que fazer a equipe se comprometer com o que ele precisa do time e ele tem que saber checar. Né? Você comentou agora, né? Você tem que confiar e você tem que checar. A questão é, você tem habilidade em checar as pessoas? Porque você pode ser cordial, gentil com as pessoas e botar muita pressão. Sim. Então, com um sorriso no rosto, você consegue colocar muita pressão na pessoa. Né? Você não precisa bater na mesa, você não precisa ser grosso para colocar pressão no time. Desde que você consiga fazer ele se comprometer com o que ele tem que fazer. E isso é habilidade. Então, lá na Mastermind, nós trabalhamos em cima do conceito do chá. Ele fala que para a gente ter resultado, nós precisamos de conhecimento, habilidade e atitude. 85% do resultado, ele não está ligado ao que a gente sabe. Ele está ligado a como a gente usa o que a gente sabe. Então, todo mundo sabe que precisa ter uma equipe comprometida, uma equipe que bate metas, o líder precisa controlar, precisa delegar, precisa checar resultado. A conta é como que você faz isso? Você faz isso esbravejando, gritando com todo mundo? Ou você faz isso com habilidade? Você consegue colocar pressão nas pessoas com um sorriso no rosto? Vamos testar? Vamos lá, você é meu chefe. Eu tenho que encher 100 garrafinhas dessa. Certo. Então, me bota uma pressão aí de prazo, não sei. Vamos você vai encher? Como que você vai encher isso aqui, Tito? Não sei, eu vou encher numa torneirinha que tem ali. Legal. O meu trabalho é encher aqui e tal, mas às vezes eu faço corpo mole. Legal. E quanto tempo você precisa, Tito, para encher? Já começou, você viu? Você jogou pra mim já a decisão. É isso. 100 garrafinhas, eu preciso de 8 horas. 8 horas? Legal. Combinado, Tito. Eu já dei o prazo. Já. Daqui 4 horas a gente conversa. Tá com metade. Daqui 8 horas você me entrega o resultado. Chegamos em 4 horas. Tô com 20 garrafas. E era 100 em 8 horas. E aí, como que o líder tem que se comportar nesse momento? Porque o líder já vai perceber que vai dar ruim. Legal. já vai dar ruim. A gente não vai treinar isso. Mas, por exemplo, isso é algo que dentro de uma empresa você tem um processo de produção.
Se você tem 8 horas para montar isso, né, você demora lá, você vai ter que medir, ter algumas métricas ou alguns critérios, né? Agora, se eu tenho uma relação de confiança com você e você se comprometeu comigo em 8 horas, eu não preciso checar de hora em hora. Uhum. Eu posso, de vez em quando, passar e falar, Tito, eu tô ansioso para saber como é que tá, cara. E aí, tá animado para encher tudo isso aí? Aí você fala, cara, tô. Não tô. Eu falo, cara, legal. O que eu posso te ajudar, de alguma maneira? A chegar nesse número. Porque, de repente, você se comprometeu com algo que não é possível. Já viu líderes Acontece muito. que aceitam coisas impossíveis do liderado? Sim. Sabe? Então, de repente, a gente está pegando uma hipótese aqui. Mas eu penso que 100 garrafinhas dessas em 8 horas é possível. Vamos supor que não seja possível, tá? Eu tenho que ter um bom senso de chegar para você e falar, Tito, de verdade, cara, repensa aí. Porque nós não somos obrigados a nos comprometer com um tempo, concorda? Uhum. Só que a partir do momento que você se comprometeu, você vira refém do que você me disse. É isso? Sim. Então, o que eu espero de um funcionário, de um colaborador ou de um amigo? É que você cumpra o que você prometeu. Perfeito? Por quê? Porque eu vou te pagar. Eu me comprometi com você e eu vou te pagar no final do mês. Agora, se você se comprometeu comigo, o mínimo que a gente espera é isso. Agora, se essa pessoa pode estar com alguma dificuldade, ela pode estar com um problema em casa, ela pode estar desanimada com a empresa, ela pode estar em um local errado de trabalho. Tem uma série de coisas que a gente pode ir lá e entender. E a função do líder, nesse momento, é ajudar esse cara a entender, a resolver o problema dele. Agora, perceba que, às vezes, a liderança fala assim, legal, então faz isso. Só que daqui 10 horas eu venho checar. E aí, se você não fez, como que eu reajo através disso? Primeiro que o erro foi meu. Se você me prometeu em 8 e eu vim em 10 e você ainda não fez, o primeiro erro é meu. Porque eu deveria ter olhado isso antes. E se você fez isso errado, eu poderia ter te ajudado. Percebe? Peraí, eu tô vendo que o Tito aqui deu metade do tempo, ele não fez metade das garrafas. Tito, eu posso te ajudar de alguma maneira? Eu posso lavar a garrafa, posso estampar, posso organizar para você? Como que eu posso te ajudar de alguma maneira? E aí, eu consigo a sua cooperação, porque você sabe o que está acontecendo. Não eu. Às vezes, o líder nem sabe tecnicamente como que é a operação. Já viram isso acontecer? Já. Às vezes a empresa cresceu tanto que ele não sabe. Agora, ele tem que ter essa habilidade em lidar com as pessoas. Porque seria muito simples eu chegar e falar assim, Tito, você foi um incompetente e tchau, cara, vou te trocar. Eu perco, você perde, eu vou ter que contratar outra pessoa, eu vou perder tempo, eu poderia ter te orientado, eu poderia ter te treinado, a gente poderia ter visto realmente um plano, se faz sentido ou não, antes da gente tomar uma decisão. Cara, Né? Então fica muito simples, né? Faz em 100 horas, beleza, né? E é muito legal, porque você contando essa história, hoje eu tava conversando com um amigo meu, e ele falou que trabalhou numa empresa de corte a laser, aqui da cidade, e o dono, ele tava passando pelo setor... Olha lá, corta a corona aí. Suspende a bebida. Suspende. É a desatenção. Eu quis olhar pra você, cara. Entendi. E a gente tava conversando e ele falou assim, cara, eu trabalhei na empresa de corte a laser aqui, bem grande da cidade, e teve um dia que o pessoal tava com empilhadeira, passando tal, bateu no pallet, e que lascou uma parte do pallet e aquela lasca da madeira ficou no meio do caminho. E o dono da empresa estava passando, viu aquela lasca no meio do caminho. E o que o dono da empresa virou para ele e falou? Falou assim, cara, você é um delinquente, você não tá vendo aqui que quebraram esse pallet e você não fez nada e não tirou ainda daqui essa madeira? Ou seja, é isso que você tá falando. O cara, ele não teve habilidade de lidar. É. E esse meu amigo falou assim, cara, nessa época eu respondi pra ele, você não é meu pai. Olha como a situação foi isso. E mudou tudo, né? Sim. Mudou. Então isso é um exemplo claro de falta de habilidade de pessoas. Agora eu vou te dar um exemplo real do que aconteceu de um cara que fez o treinamento com a gente e ele é um cara muito técnico, ele é um cara muito organizado em processos. O que nós estamos falando é processo, né? Eu tenho um processo para encher 100 garrafas. Legal, se eu tiver um processo, talvez eu não demore 8 horas, não demore 4 horas. Mas você viu que a primeira pergunta que você me fez, eu te devolvi, porque eu queria que você me desse uma resposta.
né? E se a resposta não fosse adequada, talvez eu fizesse você ajustar ela para um tempo adequado. Como nós não definimos nenhum parâmetro de horas ou não, eu entendi que 8 horas seria um dia de trabalho, então estava certo. Agora, acontece que esse cara, o nome dele é Jefferson. Eu vou contar porque ele me permite contar. E ele chegou para mim e falou, Dri, tô com um problema. Eu falei, o que é? Ele falou, ó, tem uma produção, né, de cascos, e eram cascos de capacete, e eles faziam um processo de lixamento. Então, tirava a lixa, passava a lixa no capacete, e ele falou, cara, pela quantidade de pessoas que tem fazendo lixamento, o tempo que demora, porque eu fiz a conta aqui, era pra gente estar lixando 16 mil cascos por dia. Eu falei, tá bom. E quanto que nós estamos fazendo? Cara, não estamos fazendo nem 6. Eu falei, entendi. E o que você vai fazer para resolver isso? Ele falou, não sei, cara. E eu falei, beleza, e se você soubesse? Ele falou, eu já teria feito. Eu falei, então me fala uma coisa. Quem são as pessoas que estão trabalhando lá? Aí ele falou, fulano. Eu falei, tá bom, me fala o fulano, o que ele gosta? Não sei. Eu falei, e o outro? Não sei. Eu falei, onde esse cara mora? Não sei. Eu falei, o que esse cara, ele é casado, solteiro? Não sei. Ou seja, ele só sabia do processo, ele não sabia nada da vida de nenhum cara lá dentro da empresa, que ele liderava. Ele chegava com a planilhinha, os caras ficavam desesperados, falavam, nossa, ele já veio ele de novo com a planilhinha dele. Só que acontece, por ele não ter conexão com aquelas pessoas, por ele não se interessar de verdade por aquelas pessoas, eles faziam corpo mole, eles falavam, cara, é o que dá para fazer. Olha que interessante. Aí a missão foi, falei, então vai fazer o seguinte, todo dia, na hora do café, você vai parar e você vai ficar meia hora com cada um, conversando e entendendo quem são as pessoas. Todo dia. Ele fez isso, meia hora. Um mês depois, dobrou o número da produção. Sabe por quê? Porque ele sabia que o cara tinha ido jogar bola, porque ele sabia que um cara estava fazendo universidade de marketing, e aí ele começava a conversar sobre assuntos que interessavam pro cara. E a partir desse momento, os caras também começaram a conhecer ele, saber que ele estava fazendo aquilo e era o melhor para todos ali. Que se eles produzissem mais, eles ganhariam mais, eles manteriam o emprego, outros poderiam subir para o departamento de marketing, porque já estavam estudando e lá dentro tinha oportunidade. Então, isso é habilidade em lidar com pessoas. Só que para isso, você precisa ter habilidade, técnica e ter uma estratégia. Porque ele falou assim, mas eu vou perder meia hora. Eu falei, não, você vai investir no seu time. Você vai investir e vai conhecer cada um para saber exatamente o que eles podem fazer de melhor. Então, isso é quando a gente começa a trabalhar estratégia através das pessoas, do time. E você percebe que praticamente ele foi lá e entendeu quem era a equipe dele. Uhum. Agora, quantas pessoas, né, nem sabiam o nome dos funcionários? Nem isso. Quanto mais o que o cara faz, o que o cara gosta de fazer, e isso acaba gerando resultados. E resultados interessantes, né? E é engraçado porque depois, no final dessa história que eu contei pra você, o dono, tipo assim, brigou com o cara, né? Ficou, imagina, né? Bate e volta, foi embora. Aí depois chamou no RH, daí o RH falou, não vai mandar embora, o cara é um bom colaborador e tal. Resumidamente, ele voltou dias depois e pediu desculpa. Aí. Porque não soube ter esse controle, né? Essa habilidade de lidar com a situação. Mas ali todo mundo podia ter perdido, né? O cara podia ter perdido um funcionário. Porque do jeito que ele respondeu também, o cara, ele poderia ter perdido o emprego, né? Sim. Os dois não foram habilidosos ali, né? Exatamente. Então é complicado, porque a partir do momento que você taca a pedra, não volta mais. Você pode pedir desculpa para a pessoa. Me desculpe, eu errei, estava exaltado. Legal. Só que a ferida tá ali, né? Vai nunca mais vai ser a mesma, né? Acontece muito. Eu trabalho com consultoria e quando a gente chega ali para organizar processos e tudo mais, às vezes vem um líder. O fulano trabalhou em tal empresa e vem não sei aonde, tem experiência de X anos e aí chega na empresa. Aí o cara, ele chega com todo aquele título, com aquela experiência e ele é o que sabe mais lá.
E aí ele já chega com aquele posicionamento, não, eu vim de tal lugar e lá funciona Pavão, assim. né? Já chega. O cara já chega, porque assim, É. o dono da empresa coloca uma expectativa nele, né, que tipo assim, ó, você vai mudar a minha vida. Influego. Você vai mudar a minha vida, você é a solução O ego dos é meus complicadíssimo. problemas. Eu preciso muito de você. E aí, quando ele chega lá com esse posicionamento, as pessoas já olham e falam, ih, chegou o cara Zé Ruela aí. É. Chegou o cara que Sabe tudo. Chegou, sabe tudo. Já quebrou. E aí, isso você falou, pô, o cara nem deu abertura para as pessoas conhecerem ele. Porque o cara já chegou com o peitão estufado, e eu vim de tal lugar, aí os caras já olham e falam, nossa. Mas ele falando um pouco disso, cara, pode existir uma resistência também das pessoas de serem conhecidas, né? De não querer trocar ideia dentro da empresa. Porque a gente tem perfil de pessoas também que é aquele perfil que o cara quer chegar quieto, sentar, fazer o que tem que fazer e sair. São os eternos acomodados. Eu tenho uma visão que algumas pessoas que empreendem não concordam, que assim, eu acho que em algum determinado momento em uma empresa, pode ser que ela precise dos acomodados. Porque se todo mundo quiser crescer também dentro da empresa, eu não vou ter lugar para colocar todo mundo, talvez, né? Então, a gente fala da área técnica que a gente veio. Então, é bom eu tendo um suporte técnico, por exemplo, às vezes, dependendo do porte da minha empresa, aquele cara que ele quer chegar quieto, quer sentar, ele quer atender o cliente, ele atende muito bem, manda muito bem, mas ele não quer trocar ideia, ele não quer saber de nada. Existe uma resistência também, né? Aí isso pode dificultar um pouco o jogo aí também, né? No exemplo do Jefferson aí, de conhecer as pessoas, porque tem gente que talvez não queira abrir isso, né? Isso me dá a oportunidade de falar, Tito, sobre um outro programa que a gente tem, que a gente divulga muito pouco, mas é muito útil. A gente fala que é uma especialização do Lince, né? Que é o Enneagrama. O Enneagrama, ele apresenta os padrões de personalidade. O que nós estamos falando são algumas personalidades que realmente ela tem uma característica que é mais na dela, né? Ela se aprofunda mais no assunto, ela prefere estudar do que conversar. Né? Tem algumas pessoas que são assim. Né? Se você pegar na sua área, na área que vocês vieram, que é a área técnica, né? O cara que é o programador, ele prefere... Ele até vai trocar ideia sobre programação. Não é isso? Vamos falar sobre filme. Não tô afim, cara. Vamos numa festa. Não prefiro me programar. Né? Então, isso são padrões de personalidade. A partir do momento que esse cara recebeu uma oportunidade de ser um líder, ele tem dois caminhos. Ou ele declina e não vai ser o líder, ou ele se desenvolve. E entende que ele, sendo só na dele, ele não vai conseguir exercer uma liderança. Agora, como você comentou, em um time, nós podemos ter todas as personalidades nesse time. Desde que cada um esteja alocada no seu lugar adequado. Senão fica complicado. Mas se você pega um padrão que não gosta muito de conversar com as pessoas, é um mais introspectivo, né? E esse cara tá no papel de líder. Cara, imagina como que vai ser a liderança dele. Aí você chega pro cara e fala assim, cara, você precisa conversar com a sua equipe, você conversou? Não, tô programando. Não dá. Percebe? Então, talvez esse cara esteja no lugar errado. Aí ele tem dois caminhos. Ou ele fala, cara, obrigado, mas não tô afim, eu prefiro ficar aqui, ou eu vou me desenvolver. Obrigatoriamente o líder tem que ser um cara comunicativo? É boa pergunta e é muito importante que ele não precisa ser comunicativo. Ele precisa conduzir a equipe dele. Então, na liderança, você não precisa falar muito, mas você precisa saber o que você precisa conduzir a equipe, você precisa deixar claro o que você quer. Então, em alguns momentos, você precisa conversar com a equipe, né? Como que você vai dar um feedback para as pessoas? Né? Como que você vai orientar? Como que você vai medir resultado? Como que você vai comprometer as pessoas? Como que você vai treinar? Então, você precisa usar a comunicação. Não precisa falar muito. Tem pessoas que são até prolixas, né? Começa a fazer uma reunião, reunião de 15 minutos, para alinhar ali as coisas, o cara fica 1h40 falando, né? Não é isso, né? Então, e no treinamento é interessante porque tem pessoas que entram falando muito e saem de lá e falam, cara, eu precisava parar de falar. Percebi No isso. meu caso foi o contrário. Percebi que eu precisava parar de falar, né? Então... Mas assim, eu tenho uma opinião muito legal sobre essa questão que você colocou, de você achar importante ter as pessoas acomodadas. Eu até estava conversando com um cliente sobre isso, porque ele falou assim, cara,
Aqui no supermercado tem o cara que empacota lá já faz 10 anos, ele empacota super bem, os clientes gostam dele, e eu acho que ele é super importante pro time. Só que daí a gente estava refletindo sobre algo, porque assim, tudo tem a ver com o propósito da empresa. Juntando assim o que o Adriano falou, até o Renan também da nós teve aqui, falou sobre a empresa ela ser meio ou ela ser fim. E isso eu achei muito fantástico, porque o propósito da empresa, quando ela entende se ela é um meio, o que, que significa isso? Ela tá ali para capacitar e crescer as pessoas. Se esse é o propósito da empresa, não cabe esses caras lá dentro. Porque tem que estar alinhado com o propósito da empresa, entendeu? Então, eu acredito muito que a cultura, o formato do propósito, a missão, visão e valores do negócio tem que estar alinhado. Porque se o alinhamento da empresa é crescer, fazer as pessoas crescerem também, ele manter um cara lá por muito tempo, mesmo que ele seja bom, não vai estar alinhado com a missão, visão e valores e o propósito do negócio. Então, eu acho que isso aí tem que andar junto. Então, por isso que eu acredito, né? Que se a empresa tem esse propósito de desenvolver pessoas, ela tem que fazer isso. Mesmo que o funcionário seja bom. Ela vai dar toda a estrutura, vai oferecer, mas se o cara não estiver alinhado, eu acho que ele tem que dar espaço para outra pessoa que esteja engajado com o propósito. E aí a liderança tem que agir mais rápido, né? É mais rápido. Aí a liderança tem que perceber esse cara, com o Enneagrama ele pode perceber isso já na contratação. O Enneagrama você consegue fazer uma análise do padrão de personalidade da pessoa antes de contratar. E aí se você tem, o Renan ele sempre falou isso mesmo, ele falou assim, ó, aqui é o meio, esses dias nós treinamos a gerente dele lá e ela tá indo para outro lugar. Então, ele falou, ó, aqui é o meio, a pessoa vai passar por aqui. Ela vai se capacitar aqui, vai passar e vai para outros lugares. Inclusive, o Renan fez a ponte para ela arrumar uma outra vaga em outro país, que é o caminho que ela está seguindo. Legal. Então, só que também tem um outro propósito, que às vezes é da pessoa. Então, poxa, eu quero me desenvolver, eu quero pagar o preço de estar estudando todo dia, de estar... Não sei, às vezes tem gente que não quer. Então, para ele tá bom aquilo. Então, eu quero ganhar, sei lá, 3 pau por mês, eu não quero ter uma casa, eu não quero ter filhos, e é isso que eu quero para minha vida. Legal. Se esse é o propósito dele, tá tudo certo. É que nós estamos falando, né, num podcast de pessoas que são empreendedoras. Então, dentro daquele livro, Mindset, né, tem lá as pessoas que têm o mindset de crescimento fixa. E o de mentalidade fixa. Esses caras, eles cabem em todas as empresas. E eles existem, eles estão aí. A questão é, você pode desenvolver a sua mentalidade de crescimento ou você pode manter a sua mentalidade fixa. Então, não tem o certo ou o errado, né? Claro que você precisa ir alinhando. Agora, o papel da liderança é exatamente definir. A minha empresa, ela quer esse tipo de pessoas, isso aqui, cabe esse cara aqui no meu time ou não cabe. É isso. Tem que estar alinhado, né? Tipo assim, quais são as pessoas que eu quero que estejam do meu lado? Né? Porque às vezes você fala assim, puxa vida, eu quero então um time só de programadores, que não querem ser líder, não querem crescer, nada. Beleza. A empresa tem esse espaço, tem esse padrão, cabe esses caras? Cabe. Deixa esses caras aí, tá tudo certo. Não tem, um time, uma equipe precisa, né? Não dá para viver só de Neymar, nem só de Ronaldo Fenômeno, né? Exatamente. Então, exatamente. É uma ótima analogia para esse pensamento. Porque você precisa ter, né, um time mais coeso, né? Sim. De repente, todo mundo na minha empresa é intraempreendedor. Legal. Agora, a empresa ela tem esse movimento, ela tem essa cultura de contratar o tempo todo pessoas. Tem a maioria das empresas no Brasil que eu vejo. Eu estou fazendo faculdade de RH agora, né? Então, que legal. Para entender como é que funciona exatamente essa cultura no Brasil. E o brasileiro, ele contrata como? Puxa, uma pessoa saiu, preciso contratar agora. O desespero, normalmente. Não é assim que o cara vai? Exatamente. Cara, eu preciso de alguém. Você conhece alguém, Adriano? Eu conheço um monte de gente. Tô precisando fulano assim, tô precisando de uma pessoa nesse perfil. Eu falei, cara, legal, mas como que é o trabalho na sua empresa? Vocês têm a cultura de estar o tempo todo procurando pessoas? Não. Aí, de repente, você perde uma pessoa importante, entra em comunicação, alinhamento de expectativa. De repente, eu estou apostando no Tito tudo ali. O Tito vai ficar no meu lugar, só que eu não avisei o Tito, entendeu?
E eu não avisei o Tito. Aí o Tito, de repente, ele fala, não, Dri, eu tô pensando em ir pro Canadá, cara. Aí eu falo, caramba, o cara me frustrou. Não é que ele se frustrou, na verdade você não alinhou a expectativa com o cara. Você não trabalhou a sua comunicação, percebe? E isso acontece. Às vezes o cara fala, não, esse cara aqui vai ser o meu sucessor. Tá bom, você avisou ele já? Não, ainda não. Vou preparar ele. Não, cara, avisa. Alinha a expectativa, porque às vezes o cara tem um plano de trabalhar numa multinacional, montar o negócio dele, e tá tudo certo. Se o cara for um bom funcionário. E se for mal, também tá tudo certo. Então, a questão é, você alinhou a expectativa com o cara? Aí entra em comunicação também. Você vê como que a comunicação é importante, né, cara? No papel da liderança. Sim. E a comunicação é algo que veio muito forte na minha vida, na questão de entender quem é você. Quem é você que você gosta de fazer. Porque por um bom tempo eu achei que eu era um bom analista de software. Eu sentava na minha baia para atender, eu atendia bem, as pessoas gostavam de falar comigo, ligavam. Não, eu quero ser atendido pro Giovanni, ele, no meio de 30 pessoas, então eu pensava, eu sou um bom analista. Sim. Mas na verdade eu era bem meia boca. E eu até comecei a faculdade de E o que você tinha de bom que as computação. pessoas queriam falar com você? Comunicação. Legal. E eu comecei a faculdade de ciência da computação e na reta final eu comecei a refletir sobre aquilo. Ou será que é isso? Putz, será que é isso? Nossa, esse negócio de programar aqui não é pra mim, cara. Eu comecei a refletir bastante sobre isso e a me entender ali. Aí, nesse momento, eu entendi que era comunicação. Que legal. Não é que o Tito, ele era um bom analista. O Tito ouvia bem o cliente. Ele conseguia sintetizar o que o cliente queria e o Tito conseguia comunicar com aquele bicho difícil de falar, que é o programador. Ele conseguia ir lá e falar, ó, o cliente, ele passou isso, e o programador normalmente falava assim, não, mas o cliente está viajando, por que ele precisa disso? Nada a ver. Não, então, ele precisa disso por conta disso. Então, diferente de outros analistas, quando o cliente falava, eu preciso de um botãozinho cor-de-rosa aqui. Tá, por que você precisa desse botão? É porque eu tenho uma situação assim assada. Ah, legal, como você controla essa situação hoje? Sem o sistema, assim, assado. Beleza, eu entendi o que você precisa. Faz sentido isso. Faz sentido para mim, o que você está pedindo faz sentido ter. Vou conversar com a programação. Aí eu levava já sabendo isso, enquanto a maioria dos analistas era, eu preciso do botão rosa. Beleza, vou pedir. Mandava, o cliente com o botão rosa. A programação falava, eu não vou fazer botão rosa porque não tem por que eu fazer. Aí voltava e ficava aquilo lá. Então, nesse momento, eu entendi que a comunicação era o que fazia diferença, né? Então, eu sempre brinco que qual que é a profissão do Tito? O Tito é tagarela, cara. O Tito fala. É isso. Comunicação. Eu até brinco e falo assim, eu não sou muito bom em marketing, eu não sou muito bom em RH, eu não sou muito bom em liderança. Eu sou bom de lábia. É isso. Eu consigo comunicar com as pessoas e a liga até um pouco disso. Sim. Foi eu conseguir entender o que eu acreditava que os empresários do meu network queriam e conseguir comunicar para os gestores que estavam comigo o que eu sentia dessa galera. Olha, eu tô sentindo que a galera quer isso, vamos fazer um movimento assim. Então a comunicação para mim, cara, é algo que é fundamental. Eu acho que é muito fácil você levar as coisas com comunicação. Sim. Sem necessariamente o conhecimento, aí vem a questão do chá, conhecimento, habilidade, atitude, com a habilidade de lidar com as pessoas sem ter o conhecimento, porque o contrário, eu acredito que não tem muito como fazer, né? O meu caminho foi o contrário. O meu caminho foi o contrário, porque eu era um cara que não era tão comunicativo. Mas você era ótimo tecnicamente, né? Eu tinha conhecimento e tinha habilidade. Porque o conhecimento é você saber, mas a habilidade é você executar. Então, tipo, eu sabia o que eu tinha que fazer e executava muito bem. Só que faltava a parte da liderança, a comunicação e o exemplo também, né? Porque quando a gente fala sobre liderança, vem aquela questão, tipo assim, agora a gente é um modelo, né? E a partir desse modelo, a gente precisa medir muito o que a gente faz. E é muito legal, porque no Mastermind a gente vê muito isso claramente, né? A forma como o Dri se veste, como ele se posiciona, até como ele recebe as perguntas, você percebeu? Sim. Você vê? Então, assim, tudo é comunicação, mas existe a comunicação que ela é falada, que representa, se eu não me engano, acho que 12%, né, Adri? 12% a falada, mas o restante
tem a ver com entonação, tem a ver com posicionamento, com comportamento. Linguagem corporal. É a linguagem corporal. Então, tudo isso aí está comunicando também. E a gente precisa entender, né, para poder ser o exemplo, ser o modelo. E aí entra aquela dificuldade, porque às vezes a empresa é pequena, só tem eu e o fulano, e aí começa, tipo assim, virei amigo do Tito, mas ele é meu colaborador, mas, pô, o cara é meu amigo, mano. Aí eu já começo a tratar ele diferente. Aí, tipo assim, eu já não tenho mais aquela postura de liderança, de exemplo. Eu sou amigo, mano. Entendeu? E como é que separar isso daí? A gente, pô, separar assim, ó, não, é colaborador, é uma coisa, amizade é outra, porque tudo isso daí tem a ver com comunicação também, né? Tem a ver com comunicação. E é um ponto interessante, porque são critérios, né? Então, quais são os critérios que você definiu para o seu negócio? Porque trabalhar entre amigos é ótimo, né? Agora, não necessariamente você precisa trabalhar com amigos. E também você não precisa ser amigo de toda a sua equipe, né? Então, a gente até brincou lá fora, o cara era seu líder, ficava indo na sua casa. Não necessariamente você, para ser um bom líder, você precisa estar na casa de todas as pessoas, né? Mas você precisa respeitar as pessoas e as regras, elas têm que ser claras. Então, assim, ó, nós podemos ser amigos, né? Normal, vamos trabalhar juntos. Agora, dentro do critério que tem dentro da empresa, né? Eu, como líder, eu preciso seguir o que nós combinamos. Você, como liderado, você precisa seguir o que nós combinamos. Se todo mundo seguir aqueles critérios, ok. A questão é que, muitas vezes, nas empresas, esses critérios eles não são claros. Eles são... na verdade, algumas empresas não têm nem critérios, né? Hoje de manhã a gente eu conversei com um rapaz que me falou, Rodrigo, vamos bater um papo? Eu falei, vamos. Aí ele falou, cara, eu tô pensando em fazer uma decisão. Eu falei, cara, é o seguinte, a primeira coisa, explode os critérios. Explode, porque se a sua empresa ainda não começou, qualquer coisa que você colocar para uma pessoa que vai entrar com você, ele vai aceitar. Sabe por quê? Porque não tem nada, não existe nada. A questão é, e daqui a pouco, se o seu negócio estiver faturando 100 milhões, você está disposto a pagar 10% para esse cara? Pensa nisso. Se isso não te incomoda, é um bom critério. Agora, e esse cara não vai fazer nada na sua empresa. Agora, lá na frente, se a sua empresa der muito certo, você estiver faturando 100 milhões, isso vai te incomodar? Vou. Então, vocês precisam rever os critérios. Então, a questão, a tomada de decisão, ela tem que ser através de critérios. E isso entra muito em comunicação. A maioria das pessoas, né, elas entram em atritos, porque você tem um critério de decisão, ou o Emerson tem outro critério de decisão, só que vocês trabalham juntos. Percebe que já vai dar um conflito? Sim. Mas você não falou que eu precisava chegar às 8 horas da manhã. Você falou que eu precisava entregar o resultado. Beleza, você precisa entregar o resultado, mas você precisa entrar às 8. Peraí, então vamos definir. Você quer que eu entre às 8 ou entregue o resultado? Os dois. Legal. E esse é o critério? Legal. Então eu aceito ou não. Ponto. Mas o critério, ele é claro. Porque às vezes o cara fala, não, minha empresa precisa trabalhar com resultado. Aqui nós não ligamos para isso, somos uma empresa moderna, vamos trabalhar com resultado. Aí tem um líder lá que ele se incomoda, porque a pessoa tem que bater o cartão 8 horas da manhã. Mas aí, 3 horas da tarde, o cara já fez o resultado dele. Ele pode ir embora para casa? Sim ou não? Se o critério for resultado, sim. Percebe? Nós não temos um critério. Então, se o critério é o resultado e ele entra às 8 e entrega às 3, pode ir embora para casa. Percebe que isso é comunicação? Sim. E é uma comunicação não verbal. Eu não estou falando sobre isso. Nós vamos ler isso, vamos definir isso juntos. Ou a empresa pode definir sozinha, depende de como é a liderança. Mas dentro de comunicação, é muito importante a gente ter alguns critérios claros. Sim. Claros, para que... E assim, construir um critério claro, ela é simples, mas não é fácil. Ela é simples, mas não é fácil. Porque às vezes a pessoa... seguir, né? Os critérios. Seguir. Então, como você falou, né? O Dri é um exemplo. A gente tem critérios claros de como é ser um instrutor. O porquê que um instrutor tem que ser assim, porquê que um instrutor tem que ser assado. Não adianta nada a gente ir lá treinar se eu não sigo o que eu treino. Exatamente. Então, eu até brinco que ser mastermind, né? É um estilo de vida. Lifestyle. É um lifestyle. Você decidiu ser daquele jeito. Né? E não quer dizer que você vai mudar a sua personalidade, né? Eu continuo sendo o mesmo Adriano, né? Quem me conhece sabe como eu sou. Só que eu tenho critérios claros do que eu quero para minha vida. E eu sigo esses critérios.
Claro que em alguns momentos a gente tem que controlar o impulso da personalidade. Por isso que é importante se conhecer. Enquanto mais a gente se conhece, melhor a gente fica. Então, o grande passo, cara, você vê, pode olhar aí algumas pessoas super, por favor, vamos pegar aqui o Thiago Nigro, que vocês conheceram. Ele mudou todo o comportamento dele a partir do momento que ele conheceu ele. Eu vi uma live dele e ele falando que ele ficou indignado quando ele conheceu o Napoleão Hill. E ele falou, cara, eu gastei mais de 1 milhão para rodar o mundo inteiro e aí eu descubro esse velho aqui. Ele falou mais ou menos assim, esse velhinho aqui, e esse velhinho vem falar para mim que eu tenho que fazer totalmente diferente. Como assim? E hoje ele é um cara que está na capa de trás do livro de Napoleão Hill. Ele transformou mais ainda a vida dele a partir do momento que ele começou a entender alguns pontos que Napoleão Hill colocou no século passado. É o quem pensa enriquece, né? No século passado. Então, cara, é muito interessante porque às vezes a gente, por exemplo, ele falou, eu rodei o mundo inteiro para procurar o sucesso e o sucesso era eu. Então, às vezes, é muito difícil a gente entrar para nós, né? Mergulhar, né? Porque aí tem algumas crenças, tem alguns valores que a gente criou, né? Poxa, eu preciso ser assim, porque senão eu não vou ser aceito, eu preciso ser assado. Então, isso a gente tem que aprender a desconstruir para aprender de novo. Esse é o mais dolorido, né? O Napoleão Hill, qual seria o livro mais indicado, assim, para aprofundar nesse ensinamento? Em que sentido? Eu acho que depende o que você quer aprender. Depende, por exemplo, quando a gente fala das crenças, para mim, não porque é Napoleão Hill, mas porque eu realmente acho um dos melhores livros, é Mais Esperto que o Diabo. Eu acho um livro incrível pra gente entender sobre crenças. Um livro... Nós gravamos um podcast só disso, né, Tio? Meu primeiro podcast da vida foi esse podcast. Nossa, eu li esse livro, cara. Você acredita? Eu começava a ler e falava, nossa... Dava medo ler aquele livro. Parece um filme de terror dos anos 90. Nós gravamos de máscara, né? Vampiro. Você assistiu? Não. Brad Pitt? É legal? É bem nesse estilo. Daria pra fazer um remake com o diabo no lugar do vampiro. Então Você cara com medo lendo esse livro também? É bem sinistro, cara. É bem sinistro. Mas eu gostei muito, eu gostei muito por conta disso, porque eu tenho uma grande dificuldade em ler autoajuda, entre aspas, pela questão de ser um estudo. Mas quando eu li, por exemplo, Mais Esperto que o Diabo e O Homem Mais Rico da Babilônia... Você pirou. É uma história. Você começa a entrar ali... É como se você lesse um drama mesmo, né? Mas tem vários, Você percebe que existe um preconceito sobre o auto... Existe um preconceito sobre o autoajuda. Sim. Então, criaram um preconceito sobre a autoajuda. Por exemplo, se você não se ajudar, quem vai te ajudar? Sim. Vamos lá. É você que é capaz de entrar num buraco e sair dele. Nossa, essa é boa, hein? Como é que é? Repete aí. O quê? Se você não se ajudar, quem vai te ajudar? Então, por que o preconceito da autoajuda? Né? Se você está lendo um livro para ficar melhor, qual que é o problema disso? Exatamente. Percebe? Só que criaram todo um cenário de que, poxa, para você ter resultado, você precisa ter 10 faculdades. Legal. Não vou entrar nesse conflito, mas um professor deveria ganhar muito mais do que ele ganha. Sim, com certeza. E aí uma vez eu ouvi uma coisa de um cara aqui de Limeira, ele é dono de uma fábrica de joias, eu treinei a filha dele que é médica, não vou falar o nome porque eu não pedi permissão, mas ele chegou pro professor universitário dele, ele era professor universitário, e o cara que dava aula de pós-graduação para ele chegou e falou assim, cadê o seu helicóptero? Aí o cara falou, não tenho helicóptero. Ele falou, como você não tem helicóptero? Ele falou, não tenho helicóptero. Ele falou que ele saiu dali, ele foi para 25 de março, ele comprou pratas, ele vendeu, em uma semana, ele ganhou o dobro do que ele ganhava dando aula na universidade. O que ele teve? Atitude. Tomou uma decisão, saiu, foi comprar prata. Vendeu. Habilidade em vender. Então, ele perguntou pro professor dele, ele falou, cara, o professor deveria ganhar muito mais. Só que o conhecimento, ele não tem valor. As pessoas não pagam nada por isso. Nós estamos aqui entregando um monte de conhecimento para as pessoas. Se a pessoa está ali e olhar e não pôr em prática, não vai ter resultado nenhum. Se o cara vai lá na liga, que eu acho a gente criou isso junto lá, eu acho ótimo. Só que se o cara for lá e ele não pegar um insight e não colocar em prática no outro dia, não adiantou nada. Então, conhecimento é potencial. E potencial é algo que não deu certo ainda. Mas pode dar. E aí esse cara, hoje é um dos maiores lojistas de semi-joias aqui.
Aí eu conversando com ele, ele falou assim, cara, minha casa tem 30 quartos. Eu falei, pra quê? Ele falou, eu sou megalomaníaco e eu quis, se eu quiser, eu vou no banheiro em cada dia na semana em um banheiro na minha casa. E é um elefante branco e eu tô feliz da vida. E eu falei, você tem um helicóptero? Ele falou, não, mas eu tenho dinheiro para comprar 4, se eu quiser. Entendeu? Então, a questão é, o que você faz com isso? Para ele aquilo era importante. Talvez para o professor, não. Para o professor era só dar aula e gerar conhecimento para as pessoas, e aquela fosse a missão dele. Então, é sobre isso, né? É sobre isso. Que legal. E eu acho que a gente tá caminhando aí pro final, né? Foi um bate-papo muito legal. Nossa, daria pra levar umas 4 horas, hein? Daria tranquilamente, cara. Ô, Lilinha, você não tem compromisso amanhã cedo não, né? Não pode ficar aí até as 2 da manhã, né? E a gente vai ter que marcar sobre esse bate-papo do livro aí, porque eu acho eu não respondi os livros, né? Qual que é? Não respondi o livro. Galera. Tem bastante, né? As Leis do Triunfo, Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, tem muito livro. Esses 3 livros, você fechou a conta. Ele tem mais um monte de livros que, de verdade, eles meio que derivam desses 3 livros. Recomendação, se fosse para começar, se você vai ser empreendedor, as 17 Leis do Êxito. Se você é vendedor, ou você quer ser intraempreendedor, quer melhorar, mais perto. Quem Pensa Enriquece. Agora, se você está aí numa zona de conforto, está recebendo muito conhecimento, não está colocando nada em prática, talvez você esteja no estado hipnótico. Então você precisa ler. Então você precisa ler o Mais Esperto que o Diabo. E aí tem um filme que eu quero assistir, que ainda não lançou no Brasil, chama Nefários. Vocês já viram, não? É praticamente o livro em filme. Que animal. Qual dos livros? Nefários, é Mais Esperto que o Diabo. Tá, mais esperto. Então, Nefários é exatamente, pelo que eu vi no trailer, pelo que eu vi das críticas, é praticamente o filme, o livro no filme. Que fantástico. Não tem nada a ver com o Napoleão Hill, mas pelo que eu vi a sinopse, pelo que eu vi as críticas e o trailer, é exatamente isso. Foi baseado ali, né? Mas não tem no Brasil, mas fala comigo, porque um dos primeiros empreendimentos meu foi DVD genérico, não vamos falar. Similares. A gente desenrola. Similares. Mas falando sobre livro, cara, é uma dica que eu quero deixar para quem acompanha a gente. Sendo bem honesto de coração, porque eu realmente tive muita dificuldade para começar a ler. E quando eu peguei o hábito de ler, aí foi um livro atrás do outro, foi uma pancada. Mas eu realmente tive muita dificuldade pela questão de conseguir focar, ter atenção. Para quem não sabe, tem TDA, né? Tem o déficit de atenção, então eu tinha dificuldade muito grande. Então eu precisei de uma coisa que me fizesse focar de fato. E eu comecei primeiro com um livro como Lupin, como Sherlock Holmes, tal, coisas assim. Mas dentro desse universo que vai te levar um conhecimento aplicável, eu recomendo muito. A gente falou do Monge Executivo, que é muito bom. Legal, bom. O Homem Mais Rico da Babilônia, muito bom. Que é muito bom. E falando Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Porque esses livros vão te dar imersão imaginária. De você imaginar um cenário do Mais Esperto que o Diabo. Você imagina ele num quarto de hotel, né, se eu não me engano, ele conversando com o diabo, falando sobre alienação e tudo mais, né? Por isso que eu comparei com o filme Entrevista com o Vampiro, que eu acho que é de 96 esse filme. Cara, um livro que me despertou a vontade de ler foi do Augusto Cury. Foi O Futuro da Humanidade. Muito bom. Esse livro é fantástico. Não li ainda. Eu gosto do Augusto Cury também. Eu gosto dele. Porque assim, tem gente que fala que eu não li direito, né? Mas tem livro que a galera pra mim não foi. Qual livro? Eu tenho que ter Harry Potter, Milagre não foi. da Manhã. Milagre da Manhã eu não gosto. Aí entramos numa polêmica que agora. a galera critica, né? Nossa, tem uma galera na gestão da Liga que fala assim, não é possível que você não goste do Milagre da Manhã. Mas você falou um negócio de aprender a ler ou não. A leitura, ela tá muito mais ligada ao que te interessa. Sim, então, por exemplo, eu tive dificuldade em começar a ler também. Comecei a ler com 20 e poucos anos. E aí, tem um livro que ensina a ler livros. Que legal. Um livro que ensina a ler livros. Então, é um livro que vai te ensinar. Se você não gosta de ler, ele vai te mostrar... Você nunca vai aprender, porque se não gosta de ler, você nunca vai ler. Mas esse livro ele vai te dar um caminho de como você começa a entender a leitura. Como que você vai ler livros que são interessantes para você. Depende, porque,
isso não pode ser igual ao negócio que eu comprei pro meu cachorro. Eu comprei um spray anti-mordida. Meu Ah, cachorro, ele comeu o spray. Se for um livro desse jeito, não... Mas é interessante, porque o que me ajudou justamente foi o imaginário. Foi a questão de ler alguma Sim. coisa. Tem que ler o que História, você e gosta. criava um Uma cenário. história que te o prende. pessoal tá querendo acabar o podcast aqui ou é impressão minha? É, lá. tocando a O pessoal vai... Não, pode cair. Vai pedir alguma coisa da cozinha? Vai fechar? O Liminha veio aqui e falou, gente, quer pedir uma coisa? A gente tá encerrando a cozinha. É. Quantas horas nós estamos aqui? A gente tá 1 hora. Nós vamos fazer o Corujão. Rogério. O Rogério vai ficar indignado com a gente da inteligência limitada, porque nós vamos bater o recorde dele. É, Nós vamos isso. ficar pelo menos cuida, 18 Vilela. horas ao vivo. Você cuida Deixa ele. Estamos chegando, estamos chegando. Mas vamos finalizar então, vamos para a pergunta final então, né? Para finalizar, tem uma pergunta que a gente gosta muito aqui, cara, porque é a resposta, quem já tá acompanhando, acho que é o 6º episódio, né? É o sexto. Quem tá acompanhando já vai entender, mas a pergunta é o seguinte. Quero que você imagine o Adriano lá atrás, antes de você começar a estudar, antes de você ter um insight da importância disso. Eu quero que você se imagine de frente com aquele Adriano e o que você diria para esse Adriano se você pudesse conversar com ele agora. O que você diria para você mesmo lá no começo dessa jornada, antes do insight. Escute sua mãe. Legal, Isso é forte. Essa é a frase. legal. Porque durante muito tempo eu fui muito resistente a ouvir muitas coisas que minha mãe disse. E por isso eu paguei um preço caro. E o tempo todo ela tentando, dentro do que ela tinha, me orientar para onde eu deveria ir. E durante muito tempo eu fui resistente a ouvir o que ela disse. Então, o meu recado para mim seria: Dreno, escuta sua mãe, cara. Escuta ela. Que Só frase isso. top, hein? Escute sua mãe. É isso. Show de bola. Tito, dia 27 de novembro, espero você no Lince. É. E aí, Já tem o formulário aí pra ele assinar. e aí, Galera, essa foi a parte da atitude. e aí, o que você vai ver lá? Exatamente tudo que você falou aqui, você vai lapidar tudo isso. E se você já tem os resultados que você tem, cara, te prepara. Te prepara porque muda totalmente a sua visão do que é o Tito e aonde você pode chegar. Eu sou prova viva, tá? Mas assim, quem tá assistindo só tem aqui em Limeira? Ah, que legal. E é bom falar sobre isso, porque o Mastermind, ele tem em vários estados. Eu não vou saber exatamente agora quais estados tem, mas tem em São Paulo, nós estamos em Campinas, Limeira, Ribeirão Preto, São Carlos, São Paulo capital. Se as pessoas quiserem saber mais, como é que faz? Pode entrar no www.mastermind, escreve Mastermind, mas fala mastermind.com.br ou mastermindcampinas.com.br. E aí você pode preencher um formulário que um consultor mais próximo entra em contato e faz a abordagem devida para entender se faz sentido você participar de uma turma, se faz sentido e se é o momento, né? Sim. Se é o momento, né? Esses dias eu fiz uma reunião com a Kedma e gravei um podcast aqui com ela e ela falou: Nossa, Adri, lembra que quando você fez a reunião comigo, você falou, no seu tempo, no seu tempo. A Kedma fez o treinamento com a gente, ela fez o Lince, ela fez o Enneagrama, a empresa dela está fazendo 3 meses. Caramba. Que um dos objetivos dela era empreender. Legal. Que legal. E ela falou exatamente aqui, né? O Renato estava aqui, ela falou exatamente isso. Tem o podcast do Empreenda, que é um outro projeto muito legal, assim como a Liga. Então, e obrigado, né? Muito obrigado por estar aqui junto com vocês. São 2 amigos. E a todos que estão assistindo, segue lá, Mastermind Eu Sou no Instagram e Mastermind Campinas. E deixa um recado pra gente lá. É isso. Obrigado, Dri, pela presença. E agradecer também, né, os patrocinadores que estiveram aí conosco. A Bastelli Consultoria e-commerce. Nós tivemos também a Gela Sorvetes. Gela Sorvetes. Gela Sorvetes. 18 anos de história. Qualidade. Manda um sorvete pra nós. Eu tô esperando aí, ó, esse calorzão. Tem Chocomenta? Eu sou viciado em Chocomenta. Uma curiosidade, eu sou viciado em Chocomenta. Cara, o melhor pra mim é Flocos. Ninguém gosta de Adoro. menta. Eu amo menta, eu gosto de doce de menta, licor de menta, sorvete de chocomenta e ninguém gosta de menta, cara. Não. Eu sou apaixonado Nossa, por eu lembro que eu odiava aquelas balinhas de frigels com chocolate no Nossa. meio, lembra?
Trident verde, House verde, frigiado, tudo tem que ser o de menta. Eu amo menta, cara. A minha filha gosta de menta. Aí, tá Olha lá. Só ela também. Só ela, né? eu e ela, é dois limeiro inteiro que gosta. Caramba, hein? Ó, a Trackfield esteve conosco também. Eu agradecer ao Luiz, que sempre apoia esse projeto. Luiz, fantástico. Obrigado, viu, Luiz? Renove, o Rodrigão da Renove Consultoria empresarial. Então, se você quer elevar o nível da sua empresa, contrate lá, Renove Consultorias. A Nós, Padaria Nós, aqui de Limeira, para o mundo, hein? O Renan falou, ó, que ele vai ser listado na Forbes ainda. E eu não tenho dúvida disso. E o Renan falou pra mim que quando eu fiz a reunião com ele, quando ele fez o Mastermind, ele falou, Dri, 40 anos eu quero estar na capa da Forbes. E esses dias eu falei pra ele, Renan, faltam 6 anos e você não fez o Enneagrama. Se liga, tem alguma coisa te travando. Tá vendo? Entenda a sua personalidade. E já tivemos nessa mesa outros que estiveram listados na Forbes, hein? Legal. Como uma das maiores franquias do Brasil. Que legal, que legal. Ó, estamos de frente ao pai de um rapaz que terá uma Ferrari. Lamborghini. Lamborghini. Eu ia falar, porque no podcast que a gente gravou, você falou. Lamborghini, ele quer Lamborghini. Isso, Lamborghini. E eu não tenho Lucaia já tá fazendo 2 anos. Que isso, hein? Quem quiser comprar a Lucaia, tá lá no Flavinho Barbecue, no quintal do Flavinho. E agora também lá no supermercado Serve Bem. Serve Bem, patrocina os meninos aqui. Ó. Vocês estão abertos a investidores, né? Como é que tá? Você fez IPO já? Ainda não. Pra quem não entendeu nada, só explica rapidamente. Só entra no Lucaia Peppers, que vocês vão conhecer lá o Lucas. Ele tem 10 anos, ele tem uma empresa que fabrica pimentas gourmet. Então entra lá e conhece o trabalho do menino lá. O Lucas muito legal. É o filho do Adriano. Isso. Exatamente. Estamos criando um monstrinho. E nosso boteco falou? nosso boteco. Nosso boteco também está sempre apoiando a gente. O Careca. O Careca. O cara é um fofo. Conhece o Careca? O Glauber? Conheci. O cara grandão assim, você fala, nossa, parece um motoqueiro da 26, como é que é? 26 do Norte, da Norte. 26 do Norte, você fala. E o cara é um fofo, cara. Ele é um fofinho, ele é fofinho maravilhoso, demais. gente boa demais. Muito legal. Temos o Moreira, Padaria também. Moreira, porque não adianta fazer... Não basta fazer gostoso, tem que saber vender. Rapaz, o Moreira é uma figura. Ó, a gente falou sobre a importância da comunicação, um ex-gago. Ex-gago, cara. Isso, É um muito legal. ex-gago. Muito legal. E... Estúdio House. Esses caras maravilhosos aqui. Editor, coloca aqui assim, ó, a carinha do Liminha aqui, ó. Entre nós aqui. Ele na nuvem do Goku. Na nuvem do Goku. Ele tá quase com o cabelo do Goku lá. Esses caras são maravilhosos. Se você quer ter um podcast de qualidade, assim, ó, finíssimo como esse, porque, cara, vocês não podem questionar a qualidade desse podcast. Muito pode bom. Questionar a nossa qualidade como como host e co-host. Mas a qualidade do podcast é indiscutível. É indiscutível. Então, assim, a Liga do Conhecimento já sabe, né? Se inscreve. A gente tem encontros toda última quarta-feira do mês. A gente sempre traz convidados muito relevantes da região, do Brasil, do mundo. Então, os próximos convidados vão ser incríveis. Se inscreve aí, vem com a gente aumentar o conhecimento, habilidade e atitude. A primeira atitude que você pode ter é se inscrever para o próximo evento da Liga. Sempre a última quarta-feira. Lá você vai ter muito conhecimento adquirido e eu garanto que a gente vai ajudar você na habilidade do network. Boa. Que é extremamente importante de estar com a gente lá. Uma atitude muito positiva que você pode ter também, além da doação do leite, que a gente já doa milhares de litros de leite com os nossos eventos, é ser um patrocinador. Patrocínio é muito importante porque o nosso evento ele é gratuito. A gente recebe centenas de empresários e entusiastas também lá no nosso evento. Claro. E a gente leva pessoas muito relevantes, como o Adriano, já esteve lá com a gente também. E para a gente conseguir ter uma estrutura, som, telão, microfone, o café para centenas de pessoas, como a gente está fazendo todo mês, a gente precisa de apoio de empresas e você vai ter sua marca vinculada a um projeto muito importante, muito relevante para o desenvolvimento da nossa cidade e dos nossos empresários também. Ter atitude é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Porque, na verdade, muito conteúdo aqui, hein, cara. Exatamente. Ativa o sininho aí, galera. Marca o sininho aí para receber as notificações de vídeo, beleza? Então é isso. Show?
Agradecer Os novamente caras a estão Adriano. muito youtuber. YouTube. É que eu consumo muito YouTube, cara. Estão muito profissionais. Vocês estão muito top. Muito Muito top. top. Então é isso. Obrigado, Adriano. Obrigado, Tito. Agradeço. Obrigado a todos que estiveram aí. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau! Falou. Boa.